Fala galera, então queria deixar aqui uma mensagem sobre o que aconteceu ontem no Brasil, né? Aqueles protestos de grupos ditos pró-democracia, de grupos ditos pró-liberdade, grupos que a gente pode classificar como bolsonaristas, grupos que a gente pode classificar como anti-bolsonaristas. É claro que é uma análise bem profunda e eu não vou estar fazendo essa análise profunda, até porque isso vai demandar um certo tempo ainda de avaliação. Mas eu queria só conversar com vocês a respeito de manifestações que vêm ocorrendo há bastante tempo. E aí eu vou estar tratando do grupo bolsonarista. Vou tomar porrada, digamos assim, de algumas pessoas, caso vejam esse vídeo. Até porque o grupo bolsonarista está muito ativo nas redes sociais. Eu mesmo postei um vídeo explicando não, né? Tentando trazer os dados de um artigo. Eu só expus o que os pesquisadores falaram. E algumas pessoas vieram me xingar, como se o estudo fosse meu. Mas enfim, tem que ter uma autoestima muito alta para achar que eu vou dar atenção para esse tipo de opinião a respeito de mim. Mas deixa para lá. Então eu queria falar desse grupo bolsonarista, que, bem da verdade, quem lembra de 2013 sabe que desde 2013 a gente tem movimentos de rua, né? E esses movimentos de rua, felizmente ou infelizmente, eu diria infelizmente, sempre teve uma pequena parcela de pessoas defendendo intervenção militar, fechamento de congresso e blá blá blá. A gente sabe disso. Quem frequentou as manifestações de 2013 ou quem se interessou, quem se interessa pelo assunto e foi estudar a respeito, sabe do que eu estou falando, tá? É claro que naquele momento era um movimento difuso, tá? Então, esse grupo de pessoas que pedem volta do militarismo ao poder, do autoritarismo, porque a gente só teve, só não, né? Mas a gente teve a mais recente experiência de militares no poder foi uma ditadura. Então, o que de fato essas pessoas estão pedindo na prática seria uma ditadura. Vamos falar, daqui a pouco eu me expresso melhor sobre isso, mas enfim. Então, não é um movimento atual, tá? Para início de conversa. Acontece que, de alguma forma, com tudo o que aconteceu no Brasil, esses grupos acabaram, ou melhor, esse pequeno grupo, ou esse grupo, eu vou chamar de grupo, esse grupo acabou conseguindo se aderir a um grupo maior, que é o que a gente chama agora de bolsonarismo, né? Que foram pessoas que votaram no Bolsonaro e que de uma forma ou de outra apoiam o presidente sem maiores questionamentos, tá? Muito parecido com o que aconteceu em anos recentes no Brasil pré-impeachment. E, novamente, eu não estou fazendo juízo de valor. Estou dizendo que existem pessoas que aderem a determinadas figuras carismáticas e que passam a ver essas figuras carismáticas, os populistas, como os salvadores. Tá? Isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. E aí, claro, quando as pessoas começam a tratar esses grupos bolsonaristas que estão se manifestando, muitos deles, sobre levantando o argumento de que eles estão lutando por liberdades individuais, como, por exemplo, a liberdade de ir e vir, no que diz respeito ao isolamento social, a liberdade de trabalhar, no que diz respeito ao fechamento das lojas, é claro que você tem que parar e fazer algumas reflexões sobre o movimento em si, tá bom? Então é isso que eu vou tentar fazer. Minha opinião. Primeiro, dizer que esse movimento de intervenção militar, o movimento intervencionista, é fruto do bolsonarismo, não é. Não é fruto do bolsonarismo, sempre existiu. Mas com Bolsonaro no poder, esses grupos têm mais voz. Pode ser. E aí fica até mais difícil para quem tenta argumentar que isso não é uma verdade, quando a gente vê em todas as manifestações favoráveis ao Bolsonaro, e eu estou dizendo, elas são favoráveis ao Bolsonaro, as manifestações que eu estou me apegando no momento, a de ontem, por exemplo. A manifestação de ontem é uma manifestação não é pró-governo, é uma manifestação pró-Bolsonaro. Mas o Bolsonaro é o presidente, então ele é o líder do governo. É verdade,
Mas tem um monte de gente no governo que discorda de um monte de ações e falas do Bolsonaro. Atualmente são muito mais falas do que ações, por enquanto, e eu espero que continue assim. Então, esse grupo levanta algumas ideias de que eles estão lá fazendo uma livre manifestação, pedindo por liberdades ou manutenção das suas liberdades constitucionais, o que em teoria não é mentira. Agora, quando você está em uma manifestação e um sujeito do teu lado pede intervenção militar, quando um sujeito do outro lado pede AI-5, você tem que parar para analisar onde você está se metendo. É claro que a gente sabe que eles ainda são minoria. E eu acredito que eles sempre vão ser minoria. Na verdade, o que eu penso sobre essas manifestações a respeito do pró-Bolsonaro, especificamente, na verdade é muito mais um movimento de manada do que um movimento... É muito mais efeito manada do que um movimento político, digamos assim, tá? Eu não acredito que todas aquelas pessoas que estão lá vão se manter fiéis ao bolsonarismo, digamos assim, quando o calo apertar. E o calo apertar, eu estou dizendo economia, estou dizendo políticas públicas, estatais. Então, porque eu acredito que muita gente que hoje defende ou tem esse comportamento a respeito do Bolsonaro vai sair do barco. Mas ainda tem aquele grupo que vai continuar defendendo a tal da intervenção militar. Isso com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Esse é um grupo que existe. Ele é minoria, mas existe e está aí. E eu imagino que vai ficar durante muito tempo. Seja lá por qual motivo for. Isso não é para... Eu não sou cientista político para estar discutindo as razões disso. Mas eu só estou dando uma opinião. Acontece que esse grupo que pede intervenção militar, para não parecer um grupo fascistoide, para não parecer um grupo totalitário, digamos assim, diz que se baseia num artigo da Constituição, para dar uma aura, né, de constitucionalidade ao que vem defendendo nas manifestações, que é o artigo 142. E aí eu vou voltar a minha atenção para esse grupo de pessoas que acreditam no artigo 142 da Constituição. Vamos lá. Esse artigo está lá, ele é ambíguo. Ele é ambíguo. Eu estava pesquisando, muita gente diz que ele é ambíguo mesmo, tratando sobre uma possível intervenção militar, na verdade a manutenção da ordem, digamos assim, a partir da intervenção militar, mas com a manutenção do presidente. Porque o presidente é o chefe, né? É o comandante em chefe no Brasil também. A gente escuta falar muito disso nos Estados Unidos, mas no Brasil também, o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente. Acontece que essa galera, ela está tendo uma visão, além de tudo, louca, do meu ponto de vista, é uma visão louca. E uma visão míope, uma visão turva. Por que eu digo isso? O Bolsonaro, e aí esse canal do YouTube aqui é novo, mas eu tenho Facebook há muito tempo e sempre falo alguma coisa de política no meu Facebook, no Twitter também. O Bolsonaro, ele não é, eu vou repetir, o Bolsonaro, ele não é alguém bem visto ou alguém que tenha carisma dentro das Forças Armadas. É claro que você tem grupos de militares que vão apoiar o Bolsonaro, porventura vier acontecer alguma coisa. Mas esse grupo é minoritário, assim como esse grupo é minoritário fora das Forças Armadas. Tá? E eu estou falando para as pessoas que estão tentando defender uma possível intervenção militar baseada no artigo 142 da Constituição. Então, se o Bolsonaro ele é minoritário nas Forças Armadas, vamos supor que realmente role uma intervenção militar. Vocês acham que o Bolsonaro se mantém no poder? Até quando? Ou vocês estão achando que um golpe militar, uma intervenção militar, vai manter os resultados das eleições? É só procurar na história do mundo. Um monte de golpes militares, a primeira coisa que fez foi tirar os governantes do poder. Um monte. Gente, porque no Brasil a Constituição, se você está pedindo intervenção militar,
Você sai do estado de normalidade, tu entra em estado de exceção e tu vai defender, vai dizer que o estado de exceção vão defender preceitos constitucionais. Que porra de loucura é essa? Que mundo é esse? Onde você vai ter convivência entre o Estado Democrático de Direito e o Estado de Exceção? Aonde que isso existe? Não existe. E o pior, muitos de vocês, eu estou falando para quem está apoiando o Bolsonaro cegamente, muitos de vocês, há um tempo atrás, diziam lutar contra um possível regime totalitário no Brasil, que seria instaurado pela esquerda. Então, cadê a coerência? Eu sei que falar de coerência é meio complicado. Mas que mundo é esse? Vocês acreditam mesmo que em um estado de exceção, o Bolsonaro, que até o momento, e aí me desculpa se isso vai afetar a sensibilidade de alguém, até o momento o Bolsonaro se mostrou incompetente para resolver questões complexas. Incompetente para resolver questões complexas. A gente pode discutir N outras características do Bolsonaro, mas no momento, até agora, no pior momento, ou no momento que o Brasil precisava de um líder, que seria o chefe do executivo, ele desapareceu como líder e apareceu como pai de família para defender filho. E vocês sabem do que eu estou falando. Tá? Então vocês acham mesmo que, no primeiro momento de possíveis militares no poder, o Bolsonaro seria mantido? Com os filhos envolvidos em um monte de investigação? A primeira coisa que o governo militar faria, até porque eles governaram o Brasil na ditadura militar, seria se afastar de possíveis problemas. E a família Bolsonaro toda hoje é um grande problema. Pai, inclusive. Da onde vocês estão tirando essa ideia de que com intervenção militar o Bolsonaro se mantém no poder, se mantém o presidente de vocês, o presidente do Brasil? Aonde que isso... De verdade? Como? Em que mundo vocês estão? E pedir AI-5. Eu estou exercendo meu livre direito de expressão, pedindo AI-5. Tu não sabe o que é o AI-5 não, filho? Aliás, tu não sabe o que foi o AI-5? A primeira coisa que foi cortada foi o seu direito de liberdade de expressão. Então, como é que você quer pedir direito de liberdade de expressão ao pedir a volta de um AI-5? Não faz o menor sentido. É como você correr uma maratona de costas e dizendo que vai chegar na frente de todo mundo. Como? Não faz sentido. Então, gente, pelo amor de Deus, tem muito bolsonarista que vai apoiar o Bolsonaro. Tudo bem, estamos numa democracia. Democracia, ela já pressupõe a ideia de que no poder vai ter pessoas que eu discordo, eu que digo, não Eduardo cidadão, mas eu, Eduardo, de forma geral, eu posso discordar, mas é o que eu tenho que aceitar que ele está lá durante certo tempo. E vice-versa. Tá? Então, se vocês querem ainda manter um certo discurso de legalidade nas manifestações, a primeira coisa que deveria ser feita é expulsar dessas manifestações o pessoalzinho que puxa cartaz pedindo volta do AI-5, pedindo a intervenção militar. Eu tenho muitas críticas, por exemplo, a determinadas decisões do STF, mas nem por isso tem que ficar pedindo fechamento do STF. Não, a faixa está escrito, gente. Aí, pelo amor de Deus, a faixa está escrito. Fechamento do STF. Aí, na hora da entrevista, fala, não, nós estamos pedindo impeachment de certos ministros. Então, tira essa faixa de fechar o STF de lá. Porque a mensagem que vocês passam é, quero que o STF seja fechado. Isso é um movimento de quê? Qual é a característica de um movimento que pede fechamento do STF? É o quê? É democrático? Então vamos parar, pelo amor de Deus. Ainda aqueles que ainda têm algum certo discernimento, vamos parar de se enganar, porque as falas e ações do presidente Bolsonaro, elas são dúbias. Ele joga pra galera, ele é um populista. Populistas fazem isso. Quem viu a entrevista do Rodrigo Maia de sexta-feira sabe do que eu estou falando. Ele falou, a gente conversa com o Bolsonaro uma coisa, a conversa, a reunião é ótima, a gente se entende, a gente consegue dialogar, mas ele pega no microfone e tudo aquilo que foi falado muda.
E vocês acham mesmo que até quando isso vai se manter? Ah, tu tá falando que o Bolsonaro tem que sair? Não tô falando nada disso. O que eu tô falando é, vocês querem manter o apoio a esse presidente? Ótimo, mantenham. Mantenham, democracia. Agora, o que não é democrático é um cara que está numa manifestação dizendo que está do teu lado, lutando com você, aliás, lutando ao seu lado, puxar uma faixa de intervenção militar e você não falar nada. Se você não falou nada, quer dizer que você concorda com aquilo. Concorda mesmo? Porque se você concordar mesmo, aí me desculpa. Me desculpa. Aquela galera, que eu também não acredito muito, que foi ontem nas manifestações em São Paulo para lutar contra fascista, eles vão ter certa razão. Ué, vão ter certa razão, porque toda manifestação pró-Bolsonaro tem lá essa faixa. E toda vez a gente escuta falar, até o presidente fala, não, ninguém quer aqui intervenção militar, os generais do governo também falam a mesma coisa, que ninguém cogita intervenção militar, a alta cúpula do exército também diz a mesma coisa. Sim, sim, todos dizem. Acontece que tem uma galera lá pedindo o tempo todo. Se você está do lado desse cara, ou você compactua com essa ideia, ou me desculpa, você realmente é gado. Das duas, uma. Das duas, uma. Porque está acreditando em quem tá mentindo para você. Até quando, gente? Até quando? Claro, depois eu vou até me expressar melhor sobre o que eu penso sobre os grupos que estavam na Paulista ontem, contra o movimento bolsonarista, ou pró-democracia. Sim, claro, tem críticas também. Mas eu tô falando para essa galera que ainda tá num limbo entre não sou de esquerda, mas acredito, e ainda acredito no Bolsonaro. É claro que quem votou no Bolsonaro, não, todo mundo, 57 milhões, claro que essa galera não é fascista, eu não estou chamando ninguém de fascista. Agora, tem um grupo que, de fato, tem pedido insistentemente, desde 2013, eu estou falando desde 2013, que tem um grupo lá insistentemente pedindo intervenção militar. Ah, é minoria. Concordo, só que essa minoria está infiltrada, ou não, ou foi abraçada por uma maioria que elegeu o Bolsonaro. Então está na hora de tirar esses caras daí. Já que vocês não coadunam com essa ideia, expulsa essa galera com faixinha de intervenção militar, de AI-5, pelo amor de Deus. Ou vocês que estão indo para a rua se manifestar, o que eu já acho um absurdo ir para a rua no momento da pandemia que a gente está. Mas aí já é de cada um, já que não tem um lockdown, não tem uma lei determinando, é só uma recomendação, fica a critério de cada um. Agora, se vocês vão continuar indo para a rua, defendendo o governo, ou o presidente Bolsonaro, tenha pelo menos a consciência de que tem gente do seu lado pedindo volta da ditadura militar, pedindo AI-5. Você compactua com essa ideia? Valeu, galera.